Shalom, queridos. Nós estávamos falando de Jefté no discipulado passado, não foi? E no capítulo 12 que nós estamos aqui hoje, ainda tem um finalzinho da história dele. Então, vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Deus, porque essa história é longa e bonita, é um aprendizado nosso. Todo ponto negativo nós não vamos fazer, e os pontos positivos nós vamos copiar, para glorificar e exaltar o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui ainda no capítulo 12, falando de Jefté e os efraimitas. Então, os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor me entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, me foram no meio de Efraim e Manassés. São desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, e quando alguns fugitivos de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhes perguntaram: você é efraimita? Lhes perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dizia Shibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 mil efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Aqui já encerrou a história de Jefté com a morte dele, e você vê as coisas que ainda estavam acontecendo, mesmo depois de toda essa vitória que ele teve, nesse finalzinho aqui de vida, ele ainda tem essa luta aqui. Nós vemos também que Ibizan, Elon e Ebdon, depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibizan, teve a morte dele, vocês viram o finalzinho aqui no capítulo 12, da vida de Jefté, e agora vocês veem entrando em cena Ibizan, Elon e Ebdon. Depois de Jefté, quem julgou foi Ebizan, que era de Belém, e ele tinha 30 filhos e 30 filhas, meu Deus. Vocês veem a situação que chegou Israel, esses homens com essa filharada toda, e como você viu, alguns deles com várias mulheres. Foi esse jeito que ficou. Eu pensei que Deus aprovava esse negócio de várias mulheres, nunca aprovou, viu? Nunca. Tudo era permissão. Deus tinha coisas que ele permitia na antiga aliança, mas você vê que quando chega a nova aliança, está dito na palavra, através dos apóstolos, e Paulo, então, falou muito disso, principalmente na sua carta a Timóteo, marido de uma só mulher. Mas aqui a gente vê a bagunça de um povo que é chamado povo de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele não estava aprovando, mas ele não desprezava. Eles sofriam as consequências do pecado, se arrependiam e Deus voltava a estar agindo com eles. E assim estamos vendo aqui. Depois de Ebizan veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Depois nós vemos o Elon, quando Elon
Zebulanita morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Ebidom. Então, 3 juízes que passaram rapidinho pela história dos juízes de Israel, que vocês devem gravar também, é tudo bom aqui, a palavra de Deus é boa. É Bizan, Elon e Abidom. E foram 3 juízes de Israel, e você, como um bom estudante da Bíblia, não deve deixar passar nenhum detalhe. Até esses 3 juízes aqui que não tiveram muita coisa de ressair na história deles, mas deve gravar, saber que foi Ebizan, Elon e Abidom, foram juízes de Israel que não teve muita coisa para se destacar. Você, quando está estudando na vida secular, você não grava os detalhes, não, para ser aquele bom doutor. Então, grave os detalhes também da Bíblia, seja um doutorado na Bíblia, no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo só trabalha em cima da palavra. Você sabe que o material que o Espírito Santo precisa é a palavra, então não deixe escapar nada. Coma tudo, porque aqui é o pão vivo que desceu do céu, a palavra é Jesus. Aí vem aqui no capítulo 13, o nascimento de Sansão. Aí é uma história muito conhecida, vocês sabem por filmes, por livros, por tudo, né? Talvez até na Bíblia não tenha ainda lido, mas já destacou a história de Sansão na vida de todos através dos filmes, que as pessoas relacionadas ao cinema ganharam muito dinheiro com isso, né? Porque é uma história muito interessante. Aí vem o nascimento de Sansão, capítulo 13, que diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Novamente fizeram o que era mal e foram entregues na mão dos filisteus durante 40 anos. E aí nós vemos que Sansão foi escolhido de uma maneira diferente, né? O nascimento dele, os pais é, receberam já anunciado do ventre, e nós vemos que houve uma visitação do Senhor, porque o anjo visitou, porque a mãe dele era estéril. Então havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril, nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho, porque por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, somente filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Os filisteus eram um povo também muito terrível, foi um dos piores inimigos de Israel, parecido com os midianitas, né? Que a gente já estudou lá há dias atrás. E aí você já vê o nascimento de Sansão, é tudo especial, nenhum dos outros juízes tiveram essas recomendações que está tendo aqui. E louvado seja Deus, né? Que aí a gente vê assim, e diz assim, oh meu Deus, é esse que Deus escolheu desde o ventre, vai ser uma pérola. Todos nós somos escolhidos do ventre. Quem foi escolhido? Quem é escolhido? Deus é desde o ventre. Agora a gente veio saber que era escolhido em um determinado tempo da nossa vida, quando Deus usa alguém para nos convocar, dizer, olha, você quer aceitar Jesus? Aí a gente diz, aceito. Você aceita porque Deus já tinha preparado o seu coração, desde o ventre que você já é escolhido, chega um momento que Deus dá toda a, a capacitação para você dizer sim. Tudo que a gente tem é porque Deus fez. Nada, nem isso a gente faz. Nem escolher o Criador dos céus e da terra para ser o nosso Senhor, para ser o seu Filho, para ser o nosso Salvador. Nem isso a gente teria coragem de fazer de si mesmo. Tudo é Ele. Ele resolveu fazer tudo, porque sabia que a gente não ia de si mesmo. Ele resolveu escolher. Então, aqui é mais um que ele resolveu escolher. Você vê pela situação, o homem separado, a mãe engravida, tem as recomendações durante a gravidez para não comer isso, não comer aquilo, não beber vinho, tudo, e o homem começa a fazer bobagem desde o início. Aqui no capítulo 14 você vê o casamento de Sansão.
Sansão foi a Tina, onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para a casa e disse a seu pai e a sua mãe. Pense que isso é algo assim que a gente fica, meu Deus, como é que se escolhe dessa maneira tão maravilhosa? E esse rapaz já começa desse jeito. Chegou a fase de casar, o período que todo homem deseja casar, o que, que ele fez? Viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, dos inimigos que Deus o escolheu para matar. Deus escolheu Sansão para matar esses inimigos filisteus. Fez ele nascer dessa maneira toda especial para fazer uma história muito linda de derrota dos filisteus. E o homem começa por aí, já escolhendo uma mulher no meio dos inimigos. Porém, o pai e a mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes? Ou entre o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Pai já é idoso, mãe já é idosa, estéril. Deus dá um filho, esqueceu de tudo, esqueceu de tudo, não, não tinha nem como fazer nada, podia dar uma boa surra, né? Mas não, não fez nada. Por quê? Filho único na velhice, imagine. Aí pronto, ele disse isso, eles ficaram muito tristes, é claro, porque sabia que a recomendação de Deus para ele não era essa, mas o que é que vai fazer? Isso é uma boa surra, né? Mas não, não deu não, porque sabe como é pai, pai é pai, mãe é mãe, né? Se tratando de ter filho na velhice, então fica difícil. Um exemplo de pessoa que venceu esse sentimento foi Abraão, né? Teve o filho na velhice e entregou para Deus. Mas aqui eles ficaram, talvez, sentindo cansados para persistir, lutar contra esse filho desobediente. Ficou na deles. Então ele busca essa mulher para. Busquem essa mulher para mim, porque só dela me agrado. Você sabe como eram as leis de Israel? Vamos lembrar aqui do passado, das eleições anteriores, dos discipulados que já fizemos? Como era mesmo as leis de Israel? Se o filho fosse desse jeito que Sansão é aqui, o que é que os pais faziam? Levava para a praça e esse filho era apedrejado até morrer. Um filho que teve uma situação como essa, escolhido do ventre da mãe, escolhido desde o ventre, com todas essas recomendações, a aparição de um anjo para dar toda a recomendação, e depois ele fizesse o que Sansão está fazendo aqui, pela lei de Israel, ele era morto, apedrejado. Mas a misericórdia de Deus, o pai nem a mãe tomaram essa atitude de entregar ele na praça para morrer apedrejado, porque foi permissão de Deus. Ele era escolhido, ia sofrer as consequências do pecado, mas ia ter que fazer o que Deus mandou. Deus escolheu para matar os filisteus e ele ia ter que matar. Não se esqueça, você é escolhido, não brinque com Deus. E eu sei que você é. Se você já recebeu Jesus de verdade, é porque é um escolhido. Porque tem gente que é de brincadeirinha, né? Acha bonitinho, levanta a mão, mas não foi escolhido nada. Mas escolhido de verdade, se prepare, porque para que Deus te chamou? Para discipular, não é? Eu não sabia. Se prepare para sofrer as consequências da sua displicência de viver de vitrine em vitrine, de divertimento em divertimento, entretenimento em entretenimento, esquecido da sua principal missão. Seu entretenimento tem que ter um foco: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Sua diversão vai ser essa. A diversão minha e sua, de todo escolhido de Deus, que Deus escolheu e entregou a Jesus, é para isso. Para fazer o reino dele crescer o mais rápido possível, para que Jesus possa vir e aliviar o sofrimento da igreja. Porque nós estamos aqui como peregrinos, nós não somos daqui. Mas porque estamos aqui, estamos sofrendo. O mundo caído, sofrimento para todo lado. E nós acomodados, apreciando o terror do mundo, gostando das coisas do mundo, esquecendo da nossa principal missão, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Foi o caso de Sansão, esqueceu. Quando viu a Filisteia, quando viu essa
mulher bonita lá dos filisteus, uma das filhas dos filisteus, esqueceu de tudo. E o papai e a mamãe, coração de idosos, cansado, provavelmente, porque era providência divina, né? Ele não podia morrer apedrejado, nem de morte alguma antes de cumprir a missão dele, porque Deus escolheu, está escolhido, ele move céus e terra. Você só vai sofrer as consequências do seu atraso, da sua falta de cumprimento no momento certo. Não cumprir no momento, você vai cumprir sim, porque foi assim que aconteceu com Sansão e acontece com qualquer um. Na hora certa, era para agora em diante ele já está se posicionando para matar os filisteus e na santidade, não, foi para o pecado. Mas Deus não brinca, escolheu, está escolhido. Então, por favor, sabe que se você é crente de verdade, você foi escolhido. E a sua missão é aprender tudo que você está aprendendo, Bíblia, de Gênesis Apocalipse, e na coragem do Espírito Santo, porque ele trabalha em cima da palavra, você escolher seu colega de trabalho, seu colega de, de faculdade, sua vizinha, seu vizinho, escolher, quer dizer, pedir a direção a Deus, qual é o primeiro deles? Qual é o primeiro colega de trabalho que o senhor quer que eu vá ganhar? Qual é o primeiro colega de faculdade que o senhor quer que eu ganhe? Qual é o primeiro vizinho ou vizinho que você quer que eu ganhe? Tem que ser assim. A nossa vida aqui é para isso. Você não nasceu de novo para ficar de vitrine em vitrine, realizando sonhos. Ele que faz isso. Você não se preocupa com vitrine, você não se preocupa com aquela casa que você sempre desejou, aquele carro. Deus dá, ele chama, ele garante. Ele diz na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca o reino, que é fazer o que ele mandou, ganhar, consolidar, discipular e enviar, e depois você vai ver, meu Deus, como foi conseguir essa casa? Deus, ele é nosso provedor, ele provê todas as coisas. Meu Deus, como foi conseguir essa roupa tão bonita? Deus, não precisou você ir na loja, você se preocupou em ganhar vidas. Você nem foi na loja, mas a roupa do seu sonho veio para suas mãos. Ou você crê ou não crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Porque tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Se você crê, tudo será assim, como eu estou dizendo. Você não se preocupa com as coisas materiais e Deus lhe dá tudo. Você só vai investir no reino, ganhar vidas. Claro, você estuda, mas você estuda olhando qual é a colega primeira que você vai falar de Jesus. Não vai para a escola simplesmente porque você tem uma missão, esse é o campo missionário. Filho de Deus, todo lugar que chega é o campo missionário. Está na faculdade, esse é o campo missionário. Está no trabalho, esse é o campo missionário. Está dentro do lar, esse é o campo missionário. O seu lar é o principal campo missionário. Se é um homem, ganhar sua esposa, seus filhos, e se é a mulher, ganhar os filhos e orar pelo marido para alguém ganhá-lo. Porque a mulher não ganha marido, quem ganha, a mulher ganha sem falar, né? Pelo silêncio, diz o apóstolo Pedro. Mas para alguém pregar mesmo, tem que ser alguém de lá de fora. Porque a mulher não pode ensinar ao marido. Ela pode orar por ele e pedir a Deus para alguém falar de Jesus para ele, mas não pode ensinar. O marido é autoridade sobre ela. Mas a senhora não disse que é o tempo das profetisas e dos profetas? Cada coisa no seu lugar, das profetisas e dos profetas. As profetisas vão pregar onde quer que chegar, mas marido é marido. É acima da mulher. Então ela vai viver a palavra dentro de casa, o comportamento dela, o silêncio dela, submissa, que vai fazer uma. Está dizendo a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. Você vai lá para Paulo, você vai para Pedro, apóstolo Pedro, falando na sua primeira carta, no terceiro capítulo, vai para Paulo, ele fala através da carta dele a Timóteo, o tempo todo. Então, vamos olhar aqui o que está acontecendo desse filho que era para ser apedrejado e Deus não permite, porque a missão dele é para ser cumprida, ele vai sofrer, mas não vai morrer apedrejado, não. Vai seguir em frente até entender que Deus é Deus e tudo mais é conversa. Aí passa-se esse capítulo 14, você já sabe como é que foi, engano, com Dalila, com o primeiro casamento já no meio dos filisteus, depois vem Dalila, tanta bagaceira, e você conhece tudo isso, essa história, porque você vê contada em todo lugar que você chega.
Então, capítulo 14, eu creio que já posso deixar por aqui o enigma de Sansão, tá bom? Você vai ver que é um subtítulo aqui, no capítulo 14. Aí você entra no capítulo 15, vê Sansão pondo fogo nos campos dos filisteus, né? Todo errado, mas Deus tem misericórdia dele. Lá se vai ele matando filisteus, que a missão dele era essa, mas era total, ele está fazendo a coisa pela metade. Ou bem matar os filisteus, ou bem se adulterar, ou bem pecar, ou bem se prostituir, não sabia o que fazia. Os homens de Judá amarraram Sansão, capítulo 15 ainda. Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento, capítulo 15 ainda. Sansão em Gaza, capítulo 16. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relação com ela. Está vendo você que coisa triste? É um escolhido não saber como é que anda com Deus? Esquecer do propósito de Deus? É pena que só vai sofrer, mas vai ter que cumprir o que Deus mandou, mas as consequências do pecado vai sofrer. Deus não vai tirar. Não era melhor fazer tudo certinho? Andar na santidade e cumprir o propósito? Mas, infelizmente, a gente prefere apanhar do papai, não é? Então, vamos apanhando. Espero que eu não quero apanhar mais. Já apanhei minha fragilidade toda, de tudo que eu fiz. Não quero mais a surra, não. Já apanhei muito por estar fazendo, sendo uma escolhida e fazendo vitrine e vitrine. Qual é a roupa que eu vou para domingo? Esse domingo eu já vesti essa roupa, não vou vestir mais. Quero vestir outra, o sapato, as perucas, os mega réis. Eita, que vidão! Para apanhar, apanhar e apanhar. Estou pedindo a papai para me ajudar, para não querer mais, para não andar mais tomando surra. Porque na velhice a gente errar é feio demais. Erramos, 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 mas na última etapa da vida a gente precisa pelo menos tomar vergonha na cara e ver o que, é que Deus tem para a nossa vida e cumprir o propósito dele. E quem está novo, não queira chegar à velhice para cumprir o propósito na velhice, porque é triste demais a gente dar relatório de pecados. Eu sofri isso porque fiz isso, eu sofri isso porque fiz aquilo, eu sofri isso. Sabe que vai sofrer as consequências, depois prefere ter um relatório na velhice de coisas que sofreu porque não cumpriu no tempo certo que Deus mandou fazer. Tal tempo eu fiz assim, aí sofri a consequência. Tal tempo eu fiz assado, sofri a consequência. Vamos buscar mais o Espírito Santo, ser cheios dele, porque só por ele a gente não vai ter relatórios negativos de pecado esse, pecado aquele que fez, em vez de estar cumprindo o propósito de Deus. Então tá Sansão aqui em Gaza, e aí agora tá Sansão com Dalila, tudo no capítulo 16. Essa história você sabe, que maravilha, você vai ler com maior tranquilidade, porque a história é muito simples, muito bonita e cheia de lições para a gente se arrepender das coisas erradas que fizemos, em vez de estar cumprindo o propósito de Deus. É que você já viu a morte de Sansão, oh, meu Deus, tanta lição que você vai tirar nisso aqui, né? Na morte de Sansão, você vai tirar a lição, né, de que o Senhor realmente não solta o escolhido. Ele faça o que fizer. Seu propósito é fazer assim, assim, você vai fazer assim, assim, como Deus falou. É assim, desse jeito. O propósito de Deus é esse na minha vida, palavra a palavra. Toda vez que eu perdi tempo, não fiz como deveria fazer, só fiz tomar minhas surras. Sou filha de Deus, sou salva pela graça. As coisas que fiz, que tive que tomar surrinhas, não impedem eu ir para os céus, porque todo filho de Deus se arrepende com choro, arrependimento verdadeiro, não fica com pecado acumulado. Então eu sei que eu sou salva, vou estar com o Senhor naquela grande cidade onde não tem sol nem lua, porque Ele é o brilho, mas as histórias da minha falta de entendimento do propósito que Deus tenha comigo, gente, já sofri foi muito. Mas hoje, em nome de Jesus, eu estou vivendo os melhores tempos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. O Senhor me colocou como vice-presidente do ministério em pleno 75 anos, e ele disse: é a palavra. Eu te chamei para pregar a minha palavra. Eu te chamei para comentar a minha palavra. Eu te chamei para estudar a minha palavra. Eu te chamei para ler a minha palavra.
Ai, plena velhice, 75 anos. Então, cuidado, tenha muito cuidado. Deus está dando a oportunidade de uma história de um Sansão que se perdeu no caminho do propósito e está lhe dando a oportunidade de ter uma vice-presidente do ministério que você está, que também teve seus momentos que se desviou do propósito, de estar só falando a palavra, só pregando a palavra. Quantas vezes eu estive na internet, estive nas redes sociais para mostrar o cabelo, para mostrar a roupa, para mostrar a casa, para mostrar para onde eu estava indo. Vou viajar para tal lugar, vou para a praia, vou à praia. É, queridos, o bom aqui é Deus. Agora, é bom que a gente procure ser dirigido pelo Espírito Santo, porque é o único jeito que Deus mostra que a gente não vai cumprir as concupiscências, as fraquezas da carne, se estiver cheio do Espírito Santo. Por que não ir por esse caminho? Buscar o Senhor, entrar no lugar secreto, deixar o Senhor te derramar na sua presença, que aí você vai evitar uma série de problemas para a sua vida. Porque Deus não vai te deixar, Ele vai te pegar o tempo todo, você é escolhido. Então, fica firme com o Senhor. Bem, nós ficamos aqui no capítulo 16. Sansão, Sansão julgou Israel durante 20 anos. 20 anos fazendo vergonha ao nome do Senhor. Mas teve que na morte fazer o que Deus mandou. Deus tem misericórdia de nós, que nós possamos ser discipuladores que preparam os discípulos, sabendo que eles vão estar capacitados, fazendo de tudo para que eles estejam capacitados para imediatamente, no máximo um ano, já está. Um ano é o máximo, não é discipulado de 3, 4 anos, é um ano no máximo. Seus discípulos já têm que estar apresentando a pessoa que ganhou, a pessoa que consolidou, a pessoa que discipulou, a pessoa que enviou. Isso é o verdadeiro discipulador. Ele tem sucessores que vão fazer a mesma obra que eles estão fazendo e que vai continuar a fazer até o dia que o Senhor chamar daqui da terra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.